O sol nasce lentamente pintando o céu com tons de laranja e rosa. Gotas de orvalho se agarram às folhas de grama, brilhando como pequenos diamantes. Em um campo repleto de flores silvestres coloridas, o dia começa. Mas a campina está longe de ser silenciosa. Um leve zumbido preenche o ar. As abelhas, acordadas com o sol, já estão trabalhando arduamente. Elas voam de flor em flor, seus corpos peludos cobertos de pólen dourado. A cada pouso, realizam uma tarefa vital, uma promessa silenciosa ao mundo natural, uma dança tão antiga quanto o próprio tempo. Essas pequenas criaturas, muitas vezes esquecidas no grande esquema das coisas, são essenciais para o equilíbrio da natureza. Elas são as heroínas não celebradas de nossos ecossistemas, e seu trabalho diligente sustenta a vida como a conhecemos. Sua história é uma história de cooperação intrincada, comunicação fascinante e uma parceria vital com o mundo humano. As abelhas são muito mais do que apenas fabricantes de mel. São polinizadoras, a força invisível por trás de grande parte dos alimentos que comemos e da beleza que apreciamos na natureza. Ao se moverem de flor em flor, coletando néctar e pólen, carregam consigo a chave da própria vida. O pólen, um pó fino produzido pelas flores, é essencial para a reprodução das plantas. Como pequenos cupidos, as abelhas transferem o pólen de uma flor para outra, fertilizando sementes e permitindo que as plantas produzam frutos e se reproduzam. Sem esse processo crucial, nosso mundo seria um lugar muito diferente. Imagine um mundo com menos flores, menos frutas e menos vegetais. Nossa dieta seria limitada e a vibrante tapeçaria da natureza seria monótona e sem vida. O trabalho das abelhas garante a continuidade da vida vegetal, que por sua vez sustenta inúmeras outras espécies, incluindo nós mesmos. Uma das coisas mais fascinantes sobre as abelhas é sua maneira única de se comunicar. Embora não falem como nós, elas desenvolveram uma linguagem de dança intrincada para compartilhar informações vitais umas com as outras. Imagine uma abelha retornando à colmeia depois de descobrir um campo cheio de néctar delicioso. Ela está ansiosa para compartilhar sua descoberta, mas como ela pode explicar a localização para suas companheiras abelhas? A resposta está em uma dança notável conhecida como a dança do requebrado. Na superfície vertical do favo de mel, a abelha executa um padrão em forma de 8, balançando o corpo vigorosamente durante a parte central da dança. O ângulo da corrida de requebrado em relação à posição do sol comunica a direção da fonte de alimento. A duração do requebrado indica a distância. É uma dança que diz muito, uma sinfonia silenciosa compreendida por toda a colmeia. A colmeia é uma maravilha da engenharia natural, uma cidade movimentada que abriga milhares de abelhas trabalhando juntas em perfeita harmonia. Dentro das paredes da colmeia, uma estrutura social complexa garante a sobrevivência da colônia. A colmeia é construída com favo de mel, uma rede de células hexagonais criadas a partir de cera de abelha. Essas células servem como berçários para abelhas em desenvolvimento, unidades de armazenamento de mel e pólen, e o próprio alicerce da comunidade das abelhas. Cada célula é uma prova da natureza trabalhadora das abelhas e sua capacidade de criar estruturas intrincadas com precisão matemática. A rainha, as operárias, os zangões. Dentro da colmeia, cada abelha tem um papel a desempenhar. No coração da colônia está a abelha rainha, a única fêmea capaz de botar ovos. Ela é a mãe da colmeia, responsável por garantir a continuação da colônia. A maioria das abelhas na colmeia são abelhas operárias, todas fêmeas estéreis com trabalhos específicos. Algumas cuidam da rainha, enquanto outras constroem e reparam a colmeia. Algumas guardam a entrada, enquanto outras se aventuram a procurar comida.
Cada abelha operária contribui para o bem-estar de toda a colônia. As abelhas machos, chamadas zangões, têm uma tarefa mais simples: acasalar com a rainha. Eles não trabalham e dependem das abelhas operárias para a alimentação. Embora seu papel possa parecer menos crítico, eles são essenciais para a diversidade genética da colmeia. As abelhas são geralmente criaturas pacíficas, mais interessadas em coletar pólen do que causar danos. No entanto, elas protegem ferozmente sua colmeia e a defenderão se ameaçadas. O ferrão de uma abelha é sua arma, uma estrutura afiada e farpada que injeta veneno no atacante. Embora uma picada de abelha possa ser dolorosa, é importante lembrar que as abelhas picam como último recurso. Elas não são criaturas agressivas e só picam se sentirem que sua colmeia está em perigo. Se você encontrar uma abelha, é melhor admirá-la à distância e deixá-la seguir seu dia. À medida que as abelhas realizam seu trabalho de coletar néctar e pólen, elas nos presenteiam com uma doce recompensa, o mel. Este líquido dourado, produzido a partir do néctar das flores, não é apenas delicioso, mas também um testemunho do trabalho árduo das abelhas e seu papel vital no ecossistema. Para fazer o mel, as abelhas armazenam o néctar em seus estômagos de mel, onde as enzimas o decompõem em açúcares mais simples. De volta à colmeia, elas depositam o néctar nas células do favo de mel. As abelhas, então, agitam suas asas sobre o favo de mel, evaporando a água do néctar e engrossando-o em mel. O resultado é um líquido doce e viscoso que serve como uma fonte vital de alimento para as abelhas, especialmente durante os meses mais frios. Imagine um mundo sem o zumbido suave das abelhas, sem campos de flores silvestres e sem o sabor doce do mel. É um pensamento sombrio, mas que devemos considerar, já que as populações de abelhas ao redor do mundo enfrentam crescentes ameaças. O uso de pesticidas, a perda de habitat, as mudanças climáticas e as doenças estão afetando as populações de abelhas. Essas pequenas criaturas, tão essenciais para a nossa sobrevivência, estão desaparecendo em taxas alarmantes. As consequências de sua perda seriam devastadoras, impactando não apenas nosso suprimento de alimentos, mas o delicado equilíbrio de todo o nosso ecossistema. O declínio das abelhas é um problema sério, mas não é tarde demais para agir. Todos nós podemos fazer a diferença na vida desses polinizadores cruciais, garantindo que a dança das abelhas continue por gerações. Plantar jardins amigos das abelhas, com uma variedade de plantas com flores, fornece às abelhas alimento e habitat muito necessários. Reduzir ou eliminar o uso de pesticidas em nossos jardins e apoiar práticas agrícolas orgânicas pode criar um ambiente mais seguro para as abelhas. Educar a nós mesmos e aos outros sobre a importância das abelhas e as ameaças que elas enfrentam pode inspirar ações e criar um movimento em direção a um mundo mais favorável às abelhas. Cada esforço conta, não importa quão pequeno seja, porque o futuro das abelhas, e de fato o nosso, depende disso. Conforme o sol começa sua descida, lançando longas sombras sobre o campo, as abelhas retornam à sua colmeia, seus corpos carregados de pólen, sua missão do dia completa. Dentro da colmeia, a dança do requebrado continua, compartilhando a localização dos melhores locais de forrageamento e garantindo a sobrevivência da colônia. A dança das abelhas é uma história de sobrevivência, resiliência e interconexão de todos os seres vivos. É um lembrete de que mesmo as menores criaturas desempenham um papel vital no grande esquema da natureza e que nosso próprio bem-estar está inextricavelmente ligado ao delas. Vamos nos esforçar para proteger essas criaturas fascinantes, garantindo que a dança continue e a música do campo continue a preencher nosso mundo com vida e doçura.